A gente começa então hoje falando de uma operação que o GAECO, o Grupo de Investigação do Ministério Público, faz em Curitiba para combater crimes dentro da Polícia Civil. A repórter Andressa Almeida está acompanhando desde cedo essa situação e traz as informações para a gente. Andressa, há policiais envolvidos em crimes? Pelo jeito assim, viu, Thaís? O GAECO cumpriu hoje 18 mandados de busca e apreensão nas residências e também nos lugares frequentados por 3 policiais, 3 delegados e também na casa e nos lugares frequentados por um investigador da Polícia Civil. 2 policiais, 2 delegados estão presos, mas não por suspeita de extorsão, como já havia sido dito. Eles estão presos porque foram encontrados nas casas deles armas e munição ilegal. Eles estão presos então aqui no GAECO, mas a acusação, a operação é em relação a uma suspeita de extorsão na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba. A operação, que começou hoje às 4 da manhã, bem cedinho, reuniu vários policiais civis e você pode ver aí toda a movimentação no GAECO hoje pela manhã. Os policiais trazendo o que foi apreendido aqui para a sede do GAECO e também aí você pode ver um investigador que foi preso hoje aí na imagem e outros 2 policiais que estão presos aqui no GAECO, outros 2 delegados. Neste momento, um outro delegado, mais um delegado, seria o 3º delegado, está sendo ouvido pela polícia. Todos, então, são suspeitos no esquema de extorsão, de corrupção na Polícia Civil. Essa operação foi batizada de Operação Vortex. Só dá uma procurada no dicionário, essa operação significa turbilhão. O nome Vortex significa turbilhão e foi realmente um turbilhão hoje de manhã aqui no GAECO. Muita gente, muita movimentação e a gente já volta com mais informações sobre essa operação que prendeu 2 delegados de polícia aqui em Curitiba. Thaís. Até daqui a pouco então, Andressa. Obrigada pelas informações. 2 delegados e um investigador da Polícia Civil foram presos hoje cedo pelo GAECO, o Grupo de Investigação do Ministério Público. A suspeita é de corrupção e ilegalidade no desmanche de carros. Vamos falar novamente com a Andressa Almeida, que acompanha esse caso. Andressa. Bom, Thaís, a operação batizada Vortex, que significa turbilhão, redemoinho, começou hoje por volta das 4 horas da manhã. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 2 policiais, 2 delegados foram presos, como você disse, mas por porte ilegal de armas. São eles os delegados Gerson Machado, delegado do 6º Distrito Policial de Curitiba e ex-delegado da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, e também o delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Divisão de Crimes contra o Patrimônio. Eu vou conversar agora com Leonir Batiste, procurador de Justiça, responsável pelas investigações. Procurador, qual é a suspeita? O que existe contra essas pessoas, esses delegados, esse investigador que foram presos? A suspeita é que no âmbito dos serviços da Delegacia de Furtos e Roubos se fazia corrupção, especialmente para ou fazer serviços em cima de uma ala da área dos desmanches, das pessoas que militam no ferro velho e desmanche, e outras situações para cobertar investigações para que delas não acontecesse nada também nesse segmento. Ou seja, a investigação é para ver se eles realmente recebiam propina para não investigar outros casos, é isso? A investigação do GAECO é exatamente nesse sentido, se recebiam e quais eram os motivos pelos quais recebiam. Bom, nós conversamos, Jason Goulart conversou hoje com o governador do Paraná, Beto Richa, sobre esse assunto. Vamos ouvir. Acabei de tomar conhecimento, vamos aguardar o desenrolar dessas investigações, a finalização desses trabalhos para o governo se pronunciar. E havendo a confirmação de responsabilidades de algumas pessoas que estão detentas, alguns delegados de polícia, não tem a menor dúvida que nós seremos rigorosos na punição de cada um dos responsáveis, até de forma exemplar, para que não aconteça na administração pública qualquer tipo de desvio de conduta ou corrupção. Quantos delegados estão presos? Eu não sei bem ao certo, mas me parece que 4 ou 5 delegados estão presos pela operação do GAECO, que é uma cooperação do governo do estado com o Ministério Público. Bom, 2 delegados então estão presos, outro delegado vai ser ouvido hoje à tarde. A gente volta a conversar então com o procurador Leonir Batiste. Procurador, na verdade vocês foram buscar materiais na casa desses delegados, desse investigador, e acabaram encontrando armas sem registro e munição ilegal, é isso?
Exatamente. Então as prisões, porque a lei assim determina, foram feitas e vai competir então ao juiz respectivo que tomar conhecimento desse flagrante, assim como aos promotores se manifestarem sobre a manutenção ou não desta prisão quanto a esse aspecto. Na casa de um dos delegados presos, o delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Divisão de Crimes contra o Patrimônio, foi encontrado uma grande quantia em dinheiro, perto de 100 mil dólares. Esse valor, vocês acreditam que pode ter vindo dessa propina, desse esquema de desmanche, enfim? Não, é ruim fazer suposições, mas a explicação foi explicação de ganho em cassino, ou seja, que não teria origem regular, exceto esse jogo aí que foi mencionado. Mas isso está sendo investigado. Isso vai ser investigado, vai ter uma explicação, uma confirmação e etc. E até o próprio exame da legalidade, se é possível trazer ou não, se isto fosse verdade, que nós temos que ver. Ok. A gente também conversou com Gerson Machado, um dos delegados que está preso aqui no GAECO. Vamos ouvir. Eu sou um delegado linha dura, eu sou trabalhador, não sou bandido, estou sendo tratado como bandido. Aí foram na minha residência hoje cumprir um mandado de busca. Lá encontraram uma pistola 45 e um revólver calibre 38, que é a arma que eu uso há mais de quase 20 anos. Eu ganhei essas armas de presente de um amigo meu. Mas eles foram na sua casa sob qual? Por causa dessas armas, os senhores promotores estão me autuando em flagrante por porte e posse ilegal de arma, das armas que eu tava com elas na minha casa. Bom, você ouviu então a entrevista do delegado Gerson Machado, que está preso aqui no GAECO. A gente volta a conversar com Leonir Batiste, procurador de Justiça. Doutor, a partir de agora vocês vão ouvir hoje mais um delegado aqui hoje à tarde. Nós vamos prosseguir, o nosso propósito é ouvir tanto os delegados como os investigadores para que apresentem e declarem o que quiserem, para nós prosseguirmos depois com análise da documentação apreendida e para a seguir apresentarmos ou não à Justiça, deveremos apresentar à Justiça, evidentemente, as acusações pertinentes. Mas a operação foi concluída hoje? A operação foi concluída hoje. Ok, e a partir de agora, quanto tempo deve demorar todo esse processo, procurador? Nós nunca conseguimos fixar uma previsão exata porque o volume de documentos apreendidos é significativo. Mas devemos agora dar prioridade a isso para, enfim, dar uma resposta até para essas pessoas que acabaram sendo presas incidentalmente, para ver qual é o teor de acusações que porventura vão existir contra eles na Justiça. Em setembro do ano passado, houve uma série de mudanças nos comandos das delegacias, inclusive uma delas foi o Dr. Gerson, que saiu da Furtos e Roubos de Veículos e foi para a delegacia, para o 6º Distrito Policial de Curitiba. Essa mudança comandada pelo delegado Luiz Carlos de Oliveira, foi ele quem determinou isso, pode ter alguma coisa a ver, tem alguma coisa a ver já com toda essa operação, procurador? A nossa investigação, independente disso, já vinha sendo feita há cerca de 8 meses, né? E essa situação é mais interna da polícia, justificativas ou não justificativas, não entram muito na nossa esfera de comentários, então somente nós consideramos. Em que consistem as investigações? Baseado em que vocês chegaram a essa suspeita? Nós temos uma série de elementos, dentre os quais as próprias declarações, a história do atentado contra a própria pessoa que fazia o desmanche lá, citada pelo delegado Machado, declarações feitas na promotoria da Araucária e outros elementos de provas que nós esperamos com a denúncia apresentar à Justiça. Muito obrigada, procurador, pela entrevista, pelas informações. A gente, é claro, continua acompanhando esse caso que, como o próprio nome da operação diz, movimentou, fez um turbilhão aqui no GAECO hoje de manhã, Thaís. Tem muito mais a ser apurado aí, né, Andressa? Obrigada, viu?